Olha, tem uma história na Bíblia, uma das mais tensas, que esconde um segredo incrível sobre como o pessoal daquela época enxergava o mundo espiritual. É uma trama que envolve desespero, magia que era proibida e uma revelação que, olha, bagunça séculos de tradução. Bora mergulhar nisso para entender? Então, para começar, a gente está no meio do caos. O rei Saul, que foi o primeirão de Israel, tá ali, paralisado de medo. É que o exército inimigo é gigante, sabe? Ele está completamente encurralado, olhando para uma batalha que tem tudo para ser o fim dele. A pressão é absurda, dá para quase sentir o pânico no ar. E é aqui que fica interessante. Pensa só, o que leva um rei, um cara poderoso, a quebrar as próprias leis que ele criou e ir atrás de conselho no mundo dos mortos, que era super proibido? Saul tinha expulsado todos os médiuns do reino dele, dizendo que isso era um absurdo. E aí, de repente, é ele mesmo que vai, disfarçado, no meio da noite, arriscando tudo para falar com uma. A resposta para isso revela uma visão de mundo, uma teologia, que a maioria de nós hoje em dia nem sonha que está na Bíblia. Certo, vamos para o primeiro ponto. A aposta desesperada de um rei. Para entender o que o Saul fez, a gente precisa sacar o tamanho do beco sem saída em que ele se meteu. Ele não estava só preocupado, não. A situação era crítica. O cenário é de pura tensão. De um lado, o exército filisteu, gigante, pronto para a batalha final. Do outro, as tropas de Saul, acampadas, todo mundo se encarando. Para Saul, isso não era só mais uma batalha, sabe? Era o momento. Era o que ia definir o reinado dele, o futuro da nação. Dá para imaginar o peso nas costas dele aumentando a cada segundo? Beleza, agora a segunda parte, o que acontece quando Deus fica em silêncio. Porque o verdadeiro pavor do Saul, o que realmente estava acabando com ele, não era nem o exército inimigo, era o silêncio. Um silêncio ensurdecedor que vinha do seu próprio Deus. Pois é, bem na hora que ele mais precisava, a fonte de toda a sua força, da sua orientação, secou. Saul tenta de tudo para conseguir uma palavra de Yahweh, o Deus de Israel, mas nada. O céu parece mudo. É o abandono total. E logo quando? No pior momento que se possa imaginar. E olha, não foi por falta de tentar, viu? Ele foi por todos os caminhos oficiais, digamos assim, para falar com Deus. Tentou por sonhos? Nada. Tentou pelo Urim, que era um jeito que os sacerdotes usavam para adivinhação. Nada também. E pelos profetas? Silêncio. A mensagem era bem clara. A linha tinha sido cortada. Totalmente. Mas a grande sacada aqui é o porquê desse silêncio todo. O que a fonte que a gente está usando para essa análise mostra é que o problema era bem mais fundo. É que Saul e Yahvé, basicamente, não estavam se falando. Saul até usava o nome de Yahvé, mas o coração dele, as atitudes, mostravam que a lealdade já tinha ido embora. Então, esse silêncio não era um castigo de um dia, era o estado normal de um relacionamento que já tinha quebrado. Então vamos para a terceira parte, a tal sessão espírita em Endor. Com todas as portas fechadas na cara dele, Saul parte pro tudo ou nada. Ele toma uma decisão radical. Se o Deus dele não ia falar, ele ia achar alguém ou alguma coisa que falasse. Imagina só a cena. O cara tá tão desesperado que ele se disfarça, viaja de noite e ainda por cima cruza as linhas inimigas. Tudo isso pra quê? Pra encontrar uma médium, uma pessoa que praticava algo que ele mesmo tinha tornado ilegal e que podia dar pena de morte. Isso só mostra o nível de desespero dele. Ele precisava de uma resposta, qualquer uma. E a reação da médium é reveladora. Ela fica apavorada e diz pra ele: "Por que você tá armando uma armadilha pra mim? Pra me matar?" Ela nem sabe que é o rei ali na frente dela, mas ela sabe que o que ele tá pedindo é super perigoso. Ela trabalha escondida, morrendo de medo do rei, que é exatamente o cara que tá ali batendo na porta dela. A ironia da situação é tremenda. E o pedido de Saul diz muito sobre ele. Ele não pede para falar com qualquer um. Ele pede pelo profeta Samuel. Samuel era o cara que ungiu Saul como rei e, mais importante, as palavras dele, que vinham de Yahvé, eram sempre certeiras. Ou seja, mesmo fazendo uma coisa errada, desobedecendo, o que Saul quer no fundo é uma conexão de verdade com a vontade de Yahvé. E aí vem a grande virada da história. A mulher começa o ritual e algo acontece. A Bíblia diz que ela deu um grito. Algo tão real, tão forte que deixou ela em pânico. Ela definitivamente não estava esperando por aquilo. O que quer que ela costumasse fazer nesses rituais, isso foi diferente. Foi muito mais real do que ela podia imaginar. Ok, chegamos na quarta parte. Uma visão de deuses. Esse pânico todo da médium é o que nos leva para o ponto central de toda essa análise. O que foi que ela viu que a deixou tão chocada? Então a pergunta é essa: o que foi que ela viu de tão assustador? Saul, pelo visto, não está vendo nada.
Ele só ouviu o grito e pergunta para ela o que está acontecendo. E a resposta dela? A resposta dela, especialmente quando a gente olha no hebraico original, abre uma porta para um mundo antigo que a gente meio que esqueceu. E aqui está o X da questão. A palavra que ela usa em hebraico é Elohim, e Elohim é uma palavra no plural. E não é só isso, o verbo que vem junto, subindo, também está no plural. Então, ao pé da letra, o que ela disse foi: eu vi deuses subindo da terra. Só que a maioria das traduções que a gente lê hoje em dia dá uma suavizada nisso, né? Traduzem como um espírito ou um ser divino no singular. E aí a gente acaba perdendo o sentido original da coisa. Então, afinal, o que significa Elohim? Pensa assim, não é um nome, é tipo uma categoria. É um termo para qualquer ser que vem do reino espiritual. Pode ser usado para se referir ao Deus de Israel, a Yahweh? Sim, mas também é usado para falar de anjos, de demônios, de outros seres divinos. O ponto principal é que, para a cabeça do pessoal daquela época, esses outros seres não eram lenda, não. Eles eram reais. E isso tudo nos leva para uma ideia chamada visão de mundo do conselho divino. O que é isso? Basicamente é entender que para o povo da Bíblia, o universo não era um lugar vazio só com Deus lá em cima e os humanos aqui embaixo. Não, o cosmos estava cheio, recheado de outros seres espirituais reais, os Elohim. O que a médium viu não foi uma enganação. Ela teve uma visão real, um vislumbre desse outro mundo. Bom, e com isso a gente chega na quinta e última parte, o veredito final. Depois dessa visão chocante, Saul finalmente consegue a resposta que ele foi buscar com tanto desespero. O problema é que, com certeza, não era a resposta que ele queria ouvir. A mensagem que vem através da aparição de Samuel é brutal, direta e reta. Não tem dica de estratégia de batalha, não tem uma palavra de esperança, nada. É só uma sentença de morte. Amanhã, você e seus filhos estarão comigo. Comigo onde? No Sheol, o lugar dos mortos. Fim de jogo. O destino de Saul estava selado ali. Então vamos juntar as peças aqui. Qual é a grande conclusão? A lei que proibia procurar médiums não existia porque eles eram uma farsa. Existia porque eles eram, de fato, portais para outros Elohim, outros seres espirituais que eram reais. O grande pecado, então, não era tentar falar com algo que não existe. O pecado era ser desleal a Yahvé, era virar as costas para ele e pedir ajuda para outras fontes de poder. A questão central na Bíblia, por essa ótica, não é crer ou não crer. A questão é, para quem vai a sua lealdade? Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se a gente parte do princípio que o universo da Bíblia está cheio de seres espirituais reais e que o tema principal é lealdade, como é que isso muda a nossa leitura daquelas histórias que a gente achava que já conhecia tão bem? Muda tudo, não é? Desde os mandamentos contra a idolatria até as histórias de guerra espiritual, tudo passa a ser visto como parte de um grande drama cósmico sobre aliança e, principalmente, sobre lealdade.